Ok? Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 29, nós estaremos lendo. Somente este versículo. Pode continuar assentados mesmo, irmãos. Tá bom? Agradeço. Josué, capítulo de número 24 e o verso de número 29, nós estaremos lendo. Quem já encontrou pode dizer amém. Diz assim a palavra do eterno Deus. E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 120 anos. Amados irmãos, o livro de Josué encerra-se aqui falando da sua morte. É o encerramento, é o final de uma carreira, e nós sabemos que a caminhada cristã, ela não está no começo, mas ela está no final. Nós não consideramos uma vitória no começo, mas a nossa vitória está em ir até o final. É por isso que a própria palavra de Deus nos diz que não é o começo das coisas, mas é o fim dela que vai dar a nós a diretriz verdadeira de toda a nossa caminhada cristã. É por isso que o apóstolo Paulo, antes de falecer, ele deixa um legado para toda a geração. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele então fala de um determinado tempo da sua vida, porém, ele termina a sua carreira. E o texto que nós lemos é um final de vida. Josué, alcançando seus 110 anos. E dentro desta visão, eu quero falar nesta madrugada uma mensagem de reflexão para todos nós sobre Josué, uma geração determinada a servir a Deus. Josué, uma geração determinada a servir a Deus. E dentro desta palavra, determinado a servir a Deus, nós vamos encontrar que para essa determinação haverá alguns ciclos de vida na nossa vida. Ciclo de vida é aquilo que passa na nossa vida, é aquilo que nós vivemos na nossa vida. Todos nós vivemos um ciclo na nossa vida. Ciclo de tristeza, de felicidade, de perda, de ganho, de conquista, de fracasso. Nós vivemos ciclos na nossa vida. E eu quero me ater nesta madrugada na vida de Josué. Os ciclos da sua vida, o que ele passou, o que ele viveu, mas ele foi até o final. E eu tenho certeza que essa palavra, ela vai entrar no seu coração. Ela vai te ajudar você a caminhar. Ela vai ajudar a você a continuar caminhando em direção ao céu. Pastor Erlon, se é ciclo que nós vamos nesta noite meditar, porque Josué, ele apresenta-se aqui nesse texto. Então, o ciclo da vida de Josué determinou ele a vencer várias etapas da sua vida. Então preste muita atenção no que eu vou lhe dizer nesta noite. Qual é o primeiro ciclo da vida de Josué? Qual é o primeiro ciclo da vida de Josué? O primeiro ciclo da sua vida é quando o seu caráter foi formado. Diga comigo, caráter. Diga comigo. Veja bem, eu quero colocar o caráter da vida de Josué. O homem, ele não é medido pelos seus dons, ele não é medido pela sua capacidade, pelo seu intelecto, mas o homem, ele é medido pelo seu caráter. É o caráter que vai definir
toda a sua vida. Não adianta nós ficarmos focados somente em dons espirituais, em uma posição elevada. Ter um bom emprego, ter uma boa posição, mas se a gente não tiver caráter, de nada disso vale. Eu sempre gosto de frisar nas minhas mensagens, quando eu vou falar sobre caráter, eu apresento duas pessoas na Bíblia Sagrada. Uma delas é José e outras dela é Sansão. Sansão parecia ser mais forte do que José. José parecia ser mais fraco do que Sansão. Sansão matou 1000 homens. Sansão pegou 300 raposas. Sansão arrancou um portão de uma cidade. Sansão fez façanha com a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas parece que José não matou 1000 homens. José só levou uma vida, parece, de luta, uma vida completamente avessa. Mas uma coisa nós encontramos: Sansão não tinha caráter, mas José tinha caráter. E o que definiu a vida de Sansão? Ele terminou cego, terminou fazendo o serviço de um jumento, ele terminou preso. A sua vida, e o último pedido dele foi esse: eu quero morrer e vingar dos meus amigos, ou seja, dos meus inimigos. E qual foi o final da vida de José? Sendo governador do Egito. Sansão não teve família, José teve família. Sansão não teve filhos, José teve filhos. Então o que define a vida de uma pessoa, irmã Laísa, é o caráter, é a personalidade da pessoa. Então nesta noite, eu não sei o que você veio buscar, mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. E enquanto você vai dando um glória, 2 glória, o irmão vai me dar um retorno aqui, por favor. Preste atenção do que eu vou lhe... Preste atenção do que eu vou lhe dizer nessa noite, irmão. Essa palavra, ela tem falado ao meu coração. Essa palavra, ela vem permeando ao meu coração. Então, se nós vamos falar de ciclo da vida, e o primeiro ciclo é a formação do caráter, de Josué. Esse caráter teve 4 etapas. Quantas etapas? Mas quantas etapas? 4 etapas. A primeira etapa da formação do caráter de Josué é o seu nascimento. Diga comigo, nascimento. Diga comigo, nascimento. Por que nascimento, pastor Erlon? Porque Josué, ele nasce em um período sombrio de Israel. Que período é esse? É o período que eles estavam no Egito. Mas não é só falar do Egito. Esse período sombrio é o período que, quando as crianças lá dentro do Egito, eles nasciam, matavam os filhos homem e as mulheres deixavam viva. Todos nós conhecemos essa história, mas o que é que eu quero focar aqui nesta noite? Por que nascimento? Porque toda mãe que estava ali casada, ela tinha medo de gerar um filho. Por que ela tinha medo de gerar um filho? Porque ela não sabia o futuro deste filho. Ela não sabia o que poderia acontecer na vida deste filho que fosse gerado ali dentro do Egito, porque era um período sombrio, era um período de sofrimento. Então a mãe, ela gerava o filho, mas para ela não haveria uma esperança, um futuro para aquela criança, porque ia nascer dentro do Egito. Então toda mãe, quando engravidava, pastor Felipe, ela lutava dentro de si, ela tinha era uma luta constante pelo filho que ia nascer, sabendo se fosse homem, o trabalho ia ser braçal, o trabalho ia ser de amassar barro, o trabalho ia ser duro e árduo. Então criaram uma criança
ter um filho dentro do Egito não era projeção de vida. Hoje, uma mãe, quando ela engravida, ela faz o seu projeto, ela projeta o quarto, ela quer saber da cor. Hoje você vê nas internet, quando a mulher fica grávida, eles fazem festa, irmã Laís, eles comemoram com aquele negocinho que solta, que sai a cor azul, cor de rosa, é uma festa. Mas no Egito, uma mulher grávida não tinha festa, não sabia sexo da criança, então ficava uma pressão naqueles dias. A mãe não sabia se era mulher, se era homem. Então o caráter de Josué começou dentro do ventre, começou antes mesmo dele nascer. Eu quero dizer nesta noite, eu não sei como que você foi formado, eu não sei como que você foi gerado. Talvez você foi gerado dentro de uma casa de turbulência, aonde o pai era cachaceiro, aonde a mãe era prostituta. Eu não sei, talvez a formação, o seu nascimento veio debaixo sombrio, mas eu tenho uma coisa, Deus essa noite, Ele está dizendo, é só um ciclo da vida, vai passar. Deus tem coisas grandes. Você pode adorar o nome de Jesus nesta noite? Era só um ciclo de vida. Então, primeiro, nesse estágio de formação de caráter, começa no ventre. Então, a mãe de Josué já projetava, preparava, não sabendo se era homem ou se era mulher. Mas vamos falar a segunda etapa desse primeiro ciclo. Qual é, pastor Erlon? É a infância. Então nasce, mas vem a infância. E a infância, ela é marcada por escravidão. Por quê? Porque a criança já via o pai indo para o trabalho braçal. Eles eram escravos. O povo de Israel que era responsável pelas construções civis dentro do Egito. Então agora veja, Josué vendo seu pai todas as manhãs, saindo para trabalhar. Alguns eram chicoteados, alguns apanhavam. As mulheres, como sabemos, ajudavam na carregação de águas. Era uma vida sofrida, era escravidão. A infância de Josué foi uma infância marcada por escravidão, por sofrimento. Ei, meus irmãos, o ciclo da vida é assim. Às vezes nós também passamos pelos ciclos da vida, os momentos difíceis. Ei, mas Deus essa noite está lhe dizendo, vai passar. É só um ciclo que você está vivendo, é só um momento que você está vivendo. Essa fase não é para a eternidade. Esse momento que você está passando vai valer a pena, vai servir lá na frente. É experiência, é formação de caráter. Oh glória! Aleluia! Eu fico imaginando, irmãos, a formação do caráter desta geração e a formação do caráter da geração de Josué era bem diferente. Josué, então, vendo a sua infância marcada, Josué poderia ter distúrbio emocional. Josué poderia ser uma criança que traria consigo marcas de sofrimento. Não, mas ele passou esse ciclo, ele vendo seu pai, a sua mãe sofrendo. Eu vivi isso, irmãos. Meu pai se desviou da igreja, passou um tempo fora, a casa desmoronou, ele foi presidiário ali no Carumbé, a casa parece que veio à tona, ele vivendo dentro deste mundo, 18 anos afastado, depois virou macumbeiro, foi para feitiçaria, a casa desmorona. Eu vi parte da nossa família, vida, vivendo o colapso. Eu era para ser talvez um delinquente, um marginal, mas era só um ciclo na minha vida, era a formação de caráter. Tem muitas pessoas achando
achando que para ser boa pessoa é só nascer em berço de ouro, é ter pai médico, não, é ter pai rico, não precisa disso. Se nós olharmos para a vida de Josué, ele nasceu no período de escravidão, e isso não impediu ele de tomar e de crescer. Ei, você que chegou aqui, o que é que você quer da sua vida? Eu estou falando de ciclos da vida. A infância, essa primeira infância. Mas agora veja bem, então é um ciclo de formação de caráter. É o período da gestação da sua mãe, é o período da sua infância que ele nasce. Mas vem outro período, e qual é? É o período da adolescência. Josué também passou a adolescência no Egito. E esse período em que ele passa é no Egito, a sua adolescência. Eu quero marcar com o quê? A influência do Egito era muito grande. Por quê? Porque você deixar o Deus dos hebreus, deixar Jeová para adorar os deuses do Egito. Se era a vida de Josué dentro do Egito, houve também influência. Eu fico a imaginar alguém talvez olhava para ele, via, era um moço bonito, era um adolescente forte, e a Bíblia diz mais ou menos, e a gente dá para entender que Josué sabia ler e escrever, ele não era analfabeto, então ele aprendeu alguma coisa dentro do Egito. Mas veio o momento das influências. O Egito era para influenciar o coração de Josué, o Egito era para apanhar Josué, mas Josué tinha um caráter formado. Ei, oh glória! Essa noite eu quero lhe dizer, quem tem caráter formado, ele não é influenciado, ele não é igual Sansão, que vai de qualquer jeito, mas ele é igual José, ele tem um caráter firme. Eu não vou pecar porque eu temo a Deus, eu não vou com você para a cama porque você não é minha mulher. Ei, o caráter de uma pessoa define as suas escolhas, define a sua vida. Eu vim aqui nessa noite lhe dizer a você que você precisa ter um caráter formado para que você vença. Levante a sua mão assim, feche os seus olhos, e eu vou falar algo aqui nesta noite para a sua vida. Você precisa definir quem você é. Oh glória! Você precisa definir a sua vida nesta noite. O Espírito Santo te trouxe aqui para falar com você. Aleluia! Às vezes usar um terno e uma gravata não define quem nós somos. Às vezes cantar bonito não define quem nós somos. Mas o que vai definir a sua vida é um caráter formado. Glória! De mão levantada você vai expressar a sua gratidão a Deus por estar aqui. Eu não sei como é que você está vivendo nesses últimos dias. Talvez está passando por momentos difíceis. Talvez você está vivendo na divisa das escolhas. Mas Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: eu estou preparando, eu estou formando a sua vida. Oh glória, aleluia. E Deus tem projetos, Deus tem algo, mas Ele quer trabalhar, Ele quer forjar o seu caráter, porque lá na frente você não vai se corromper, lá na frente você não vai mudar de posição, lá na frente você vai continuar sendo crente fiel, servindo a Deus. E quem tem caráter formado, ele não é influenciado, mas ele influencia as pessoas. O Egito não vai arrebatar você. Oh, aleluia! Ô pastor, você prega assim mesmo? Não, meu irmão, eu sou pentecostal, viu? Eu sou crente pentecostal. Eu sou pregador de língua estranha também, revelação, visão, profecia. Mas eu quero lhe dizer, não tem nada que sucumbe à palavra de Deus. Se a palavra não falar no seu coração, não vai haver resultado nenhum. Então pegue esta palavra, abrace ela. Oh glória! Ei, ele passou a face da
adolescência, ele não foi influenciado como muitos estão sendo influenciados nesses últimos dias. Enquanto muitos estão sendo influenciados, José no meio daquele Egito, Moisés estava no deserto, mas Josué estava dentro do Egito. Moisés estava falando com Deus, mas Josué estava lidando com as influências, os deuses do Egito. O dinheiro, a prata, o ouro não pode influenciar a vida de Josué. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Oh glória! O primeiro ciclo envolve caráter, formação, envolve a sua infância, a sua adolescência, mas e também tem o que, pastor Erlon? Existe mais um neste ciclo. Qual é? É a sua juventude. Diga comigo assim, juventude. Ele também foi jovem, só que nesse ciclo de juventude, ele passou pelo processo do qual é escolher. Diga comigo, escolher. Oh glória! Olhe para alguém e diga assim, você já fez a sua escolha? Você já fez a sua escolha? Não, fala de novo para ele. Você já fez a sua escolha? Ei, como jovem, ele também teve que escolher. Escolher o que, pastor Erlon? Escolher servir a Deus. Oh glória! Ele escolheu servir a Deus. A escolha de servir a Deus mudaria toda a sua história, mudaria toda a sua vida. Nós estamos vivendo um tempo de escolha. É a escolha que vai definir o amanhã de você. É a escolha hoje que vai definir quem você será o amanhã. Precisamos estar centrados na palavra de Deus. Eu quero nessa noite lhe dizer, estamos vivendo um tempo de escolher. Escolher o que, pastor? Ser mais santo. Escolher o que? Ser mais puro, ser mais verdadeiro. É verdade, nós estamos vivendo uma era de escolha. Os jovens dessa geração precisam escolher. Pastor, eu estou escolhendo o que o Instagram está me vendendo. Eu estou escolhendo o que o Face está me fornecendo. Eu estou escolhendo o que os chats estão me oferecendo. Eu estou escolhendo o que os podcasts estão me oferecendo. Não, isso não é escolha. Escolha é o quê? Eu quero escolher ficar com a palavra de Deus. Porque, pastor Erlon, tudo isso vai passar, mas a palavra do Senhor, ela permanece. Ei, porque, aleluia, quem vence, quem vive a palavra, quem escolhe a palavra, ele vai viver a palavra. E quem vive a palavra, ele não passa, mas ele permanece para sempre. É por isso que João vai dizer: ei, jovens, eu vos escrevi que vocês são fortes e já venceste o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. Essa noite levante a mão, dê um grito de glória. É noite de escolha. Oh glória! Pessoas que estão vivendo da imparcialidade, das indecisões, não estão sabendo escolher, não estão sabendo decidir a sua vida. Eu vim para uma vigília que você precisa decidir, você precisa escolher. A Bíblia não dá assim uma definição tão clara do que eu vou falar, mas a Bíblia ela vai pautar no livro de Salmos alguma história muito linda. Pastor Felipe, qual é? A gente encontra Salmos escrito assim: Salmo, aleluia, dos filhos de Corá. Salmos dos filhos de Corá. Dos filhos de quem foi Corá? Corá foi um que se rebeliou contra o Senhor, que morreu vivo. A terra abriu e ele desceu, mas os filhos não. Por quê? Porque eles escolheram, eles se tornaram músicos, eles se tornaram cantores,
eles se tornaram o maestro das casas do Senhor. Eu quero lhe dizer algo nessa noite: o que vai definir a sua vida é a escolha que você fazer nessa noite. Pastor, eu quero ser verdadeiramente, talvez um pregador, não igual o irmão Erlon, mas melhor do que o irmão Erlon. Escolhe nessa noite, aleluia. Deus está olhando para este lugar. Eu não vim aqui brincar nessa noite de culto, de vigília, não. Eu vim para trazer uma palavra para você e dizer que é momento de escolha. Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem algo para realizar, mas é hora de você escolher qual é o caminho que você quer traçar. Qual é o caminho que você quer traçar? Qual é o caminho que você quer traçar? Pergunte a alguém que está ao seu lado: você já fez a sua escolha? Você já fez a sua escolha? Oh glória, aleluia, oh glória. A sua escolha pode definir o seu futuro, o seu amanhã. Eu me lembro bem, ganhando o emprego que me forneceu era um salário por semana. E eu fui trabalhar. Esse restaurante que eu trabalhava com um pizzarolo. Eu entrava às 3 horas da tarde e não tinha horário para sair. Não tinha horário porque era uma casa noturna. E às vezes fechava 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, ali no CPA, morando no Parque Cuiabá. E às vezes se fechava ali, você ia para o ponto. Se você perdia o ônibus, chama-se ainda hoje o tal do Corujão, você perdia das 2, só pegava os das 3. Se perdeu os das 3, só os das 4 da manhã. Se perdesse das 4, das 5, não vinha. Você chegava em casa amanhecendo. Eu me lembro, sempre eu conto isso. Perdi o ônibus das 2 horas e fomos para o ponto. E os empregados que estavam ali, os amigos de trabalho que estavam ali, amigos, né? Que estavam ali, disse: não, vamos ficar aqui 1 hora aqui nesse ponto. Aí, não, vamos para ali, vamos tomar ali. Aí cada um foi, eu peguei e acompanhei eles. Aí sentaram em volta da mesa, um pediu um copo de pinga, outro pediu um de uísque, outro pediu cachaça, cerveja. Aí disse: dá para o irmão aí uma coca, ele não bebe. Aí me deram uma coca, aí eu estou tomando a coca. Aí de repente um sentimento dentro de mim, se é a voz de Deus, se é o Espírito Santo, eu sei que falou assim: hoje você bebe coca, amanhã você vai estar bebendo cerveja junto com eles. Eu levantei e disse: dá licença. Disse: para onde você vai, crente? Disse: eu vou para o ponto de ônibus. Peguei a minha coca e saí andando, mas eu não fiquei no ponto, saí andando na linha do ônibus. Eu sei que lá na frente nós nos encontramos e disse: olha o crente onde está, e veio andando de a pé. Aí entrei no ônibus, vim para casa. Daquele dia cheguei amanhecendo, cheguei em casa para minha esposa e disse: não volto lá nunca mais. Eu vou mudar de profissão, não quero mais saber desse negócio. Não dá mais. Aí sabe o que eu fiz? Fui trabalhar de servente de pedreiro, na época para ganhar 50 URV. Fui trabalhar de pedreiro, mas à noite eu estava na igreja adorando ao Senhor. Eu fui trabalhar de pedreiro, não era de servente de pedreiro, mas à noite eu estava no culto adorando ao Senhor. E eu vou dizer para você que essa escolha, não estou mandando você largar o seu emprego. Eu estou dizendo que existe um momento na nossa vida que a gente precisa fazer a escolha. E naquele momento, eu tenho certeza que quando eu comecei a caminhar naquela avenida do CPA, e eu fazer daquela escolha o meu coração dizendo: não dá, o Senhor disse: eu vou honrar a sua escolha, eu vou honrar a sua escolha. Só que a honra de Deus é a longo prazo, pastor Felipe. Eu já estou com 50 anos de idade, mas já passou, pastor, estou nada. Eu ainda vejo as promessas de Deus, aleluia. Essa geração quer tudo imediato. Deus fala com ele no domingo, ele já quer ser pastor presidente na segunda-feira.
Deus fala com ele no domingo, na segunda-feira ele já quer ser o Marcos Feliciano na vida. Não é, irmão? Deus trabalhou 25 anos na vida de Abraão para dar um filho para ele. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Aleluia! Oh glória a Deus! Aleluia! Oh glória a Deus! Eu não tenho medo do tempo, irmão, porque o tempo é o que forma a gente. Eu não tenho medo. Agora eu peço para Deus, me ajude a honrar as oportunidades que Deus me dá. Aleluia, porque durante o tempo a gente vai ter oportunidade, e as oportunidades que vêm, irmão, nós precisamos honrar essas oportunidades. E eu digo sempre aos irmãos, eu preciso só de uma oportunidade, e as oportunidades que eu estou tendo, eu estou honrando, e Deus está me abençoando. Essa noite eu falo para pessoas que têm promessas de Deus, de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, eu não sei. Eu só vou dizer uma coisa: se foi Deus que falou, pode descansar, que a coisa vai acontecer. Aleluia. E se Ele quer que você faça, você não vai morrer, o diabo não vai vencer você. Mas precisa uma coisa: você precisa fazer uma escolha. Quem pode adorar Jesus? Você está entendendo o que Deus está falando esta noite? Coloque a sua mão no seu coração. Você vai voltar para casa nesta noite com este desejo: eu preciso fazer uma escolha. Eu preciso fazer uma escolha. Oh glória! Ah, Jesus amado, eu sei que nesta noite, papai querido, tem muitos que estão aqui nesta noite. Eles não têm noção do que o Senhor tem na vida deles. Eles pensam coisas, mas o Senhor tem algo maior para eles. Senhor, eu sei que nessa noite vai sair daqui jovem decidido, vai sair daqui moça decidida, vai sair daqui obreiros decididos, vai sair daqui, Senhor amado, músico decidido, cantor decidido. Essa vigília não é uma vigília emocional da carne, mas é uma vigília, Senhor, para projeção de vida. Oh glória, aleluia. Tem pessoas aqui que eles não sabem, eles não têm um pouquinho da noção do que o Senhor vai fazer na vida deles. Uribi canta narabatorece adere amanduribi cara chorebe cantarabacai. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que nesta noite tem pessoas que veio aqui, eles não têm uma geração de sacerdotes, de homens, de ministros, mas o Senhor tem um projeto na vida, o Senhor tem propósito na vida. Alemai canturibi andaraia. Senhor, não trabalha nesta noite. Olha a escolha que ela está fazendo. Olha a escolha que ele está fazendo. Ei, pega esta palavra, coloca ela dentro do seu coração. Oh glória, aleluia. É tempo de escolha, e Deus está dizendo: não é a faculdade que vai delegar o seu destino, não é o bom emprego que vai delegar, não, aleluia, não é o seu talento, não, mas é a escolha que você fazer. E dentro dessa escolha, Deus vai colocar um pacote completo para a sua vida, e você vai entender: eita glória, é escolha. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu vou dar aqui 2 exemplos da Bíblia de escolha que se encontraram. Um romance e deu casamento. Quem é, pastor? Ruth e Boaz. Ruth é fruto de uma má escolha. Seus pais, lá atrás, um homem chamado Ló
fez uma escolha. Foi para Sodoma. Perdeu a mulher, perdeu as filhas. As filhas embebedaram e as duas deitaram com o pai. E nasceram uma das piores nações dos Amon, os Moabitas. E isso nasceu uma nação ímpia. Mas Boaz é fruto de uma escolha. E Boaz vem de que geração? De Raabe. Raabe fez uma escolha. Antes do povo entrar na terra, Raabe já estava decidida. Eu quero esse povo. A Bíblia diz que ela morava em cima do muro, mas ela não estava dividida. Tem muita gente em cima do muro dividido, mas Ruth não. Ou seja, Raabe não. Raabe ela já tinha uma visão. Ela olhava para dentro, era uma cidade presa e oprimida, mas ela via do lado de fora um povo livre que servia um Deus que abriu o mar vermelho. Ela viu um Deus que sustentou um povo no deserto. Ela viu um Deus que cuidava da nação. Ruth, ela fez, ou seja, Raabe, ela fez uma escolha. Ela disse: eu quero Deus. Mas lá no passado, Ló fez uma escolha: eu quero Sodoma. Mas com o passar dos anos, a Bíblia diz que vai lá Noemi e o seu esposo Elimeleque sai de Jerusalém, vai para os campos de Moabe. E um dos seus filhos, Quelion, Malom, casa-se ali com mulheres moabitas. Só que eles morrem. Orfa, irmã de Ruth, volta, mas Ruth permanece e ela fica ali lá na frente, mediante ao caos. Pastor Felipe, não tem ninguém. Começa Noemi: Deus me abandonou, Deus não está mais comigo. Volta para os seus deuses, volta para a casa do seu pai, da sua mãe. Eu não posso gerar, mesmo que gerasse, não, vocês não espiariam. Aí Ruth olha para Noemi e diz: não me insista para que eu te deixe. Escolha. Ela olha para Noemi e diz assim: onde você for eu vou, onde tu passares a noite passareis eu. Só é uma coisa que vai nos separar: a morte. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, sogra. Antes de Elimeleque morrer, ele me contou a minha história. E a minha história não é boa. Até aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa. O teu Deus, ela usa o pronome possessivo, é meu. Teu Deus é o meu Deus. Eu, pregador Erno, parece que eu vejo Deus se levantando do trono e dizendo: é ela. Ruth, deixa comigo agora. Agora é comigo, Ruth. Até aqui parece que foi só desgraça. Daqui para lá eu mudo a história. Oh, aleluia. Ei, a Bíblia diz que ela se encontra com quem? Boaz. O filho de uma prostituta que um dia fez uma escolha. E uma mulher que um dia, vindo de uma família pervertida, que fizeram escolha, eles se encontram. Sabe o que é isso, irmão? A graça de Deus trabalhando. Oh, glória. Eu sinto algo nesta noite.
Eu sinto uma graça de Deus sobre este lugar. Oh, aleluia, meu irmão. Você não tem noção do que é passar uma noite na casa de Deus. Você não tem noção o que é passar uma noite na casa de Deus. Tudo bem, a gente ouve os nossos pais da fé dizer que as vigílias eram de oração, as vigílias eram assim. Mas irmão, nós estamos aqui não é para adorar a Deus, não é para cantar hinos de louvores ao Senhor. É melhor estar aqui, irmão, do que às vezes estar dormindo. A gente está aqui é para alimentar o nosso espírito. A carne, ei, essa noite eu venho lhe dizer, uma escolha estar aqui. Aleluia, eu não queria estar aqui, eu queria estar em casa, mas eu escolhi, vim aqui, oh glória, essa noite. Ei. Aí essa escolha, Ruth casa com Boaz, eles têm um filho, e o primeiro filho vai se chamar Obed. Obed gera Jessé, Jessé gera Davi. Eu vou contar algo aqui para vocês. Quando Davi guerreou, ele se afasta de Jerusalém no período de Saul. Ele vai para uma caverna. Essa caverna se chama Caverna de Adulã. E dentro dessa caverna vai apresentar-se a Davi. É 400 ou 600? Vou ficar entre 400 e 600 homens que vai nessa caverna. Angustiados, endividados, homens que foram excluídos da sociedade para ficar com Davi. Agora eu faço uma conjectura aqui. Cada homem que chegou naquela caverna tinha uma história para contar. Cada homem que chegou ali, os endividados, os que a sociedade havia excluído, tinha uma história. Eu posso dizer que assim, Davi ouve aqueles homens e Davi olha para eles e diz: eu também tenho uma história. E qual é a sua história, rei Davi ou Davi? Eu sou fruto de uma escolha. Como assim? Meus ancestrais. Ei, a minha mãe, ela veio de fruto de um incesto, mas ela fez uma escolha. Ela escolheu Deus. Os meus avós fez uma escolha também. Lá no passado, uma mulher chamada Raabe fez uma escolha. Ela era prostituta. Ela escolheu Deus. E através dessa escolha, diante dessas gerações, surgiu um casamento. Aí ele começa a contar a história. Nasceu Obed, nasceu Jessé, e nasceu eu. Eu sou fruto de escolha. E quando ele conta aquilo para aqueles rapazes, aquele povo, aqueles homens, aí aqueles homens dizem: eu vou seguir, eu quero acompanhar você, esse Deus que você serve. Ei, e foi desses homens, dessas cavernas, que saíram os valentes de Davi. Oh, glória. Ei, a Bíblia diz que depois Davi sai dali e ele vai para o rei de Moabe, pastor Felipe. Vai para o rei de Moabe. Por que ele levou os pais dele para o rei de Moabe? Porque Davi tinha descendência moabita. Uma escolha, irmão, ela vai refletir lá na frente no seu futuro. Eu não vim aqui somente pregar para que você se anime, pule, não. Eu vim que você venha para o culto aqui, para a vigília, para você ter uma reflexão. Reflita nesta noite. Quem você é? O que você quer ser?
Amanhã vai ser as primeiras aulas do e-book. E eu tenho uma palavra para falar para os meninos, as crianças. Lá nós vamos ter adolescentes, 16, 10, 12 anos. A pergunta vai ser essa: se Jesus não vier daqui a 10 anos, vocês vão estar, quem está com 10 vai estar com 20, quem está com 12 vai estar com 22, quem está com 15 vai estar com 25. Se Jesus não vier, aonde você vai estar? Eu faço essa pergunta aqui hoje. Aqui tem pessoas de 20 anos, 19, 18, 30. Mas se Jesus não vier daqui a 10 anos, aonde você vai estar? O que você vai estar fazendo? Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Reflita na sua vida. Deus vai te dar força para você permanecer de pé. Mas você precisa escolher nesta noite. Josué fez uma escolha. Eu vou servir a Deus. Ora macanturi mianda lamaia choremicai. Ora malassorebia canto neblia façurimicai. Ora mianda lamaia choremicai. Ora mianda lá surimicanda naramacho. Quando meu pai foi preso, eu disse, eu não quero essa vida para mim. Eu não quero essa vida para mim. Eu não quero ser igual ao Senhor. Eu quero ser um pastor de igreja. Eu quero ser um pregador da palavra de Deus. Ei, Deus pegou aquelas palavras, Ele assinou embaixo. A escolha foi feita. Deus me poupou do mundo. Deus me guardou das drogas. Deus me guardou da prostituição. Deus me guardou das coisas efêmeras. Deus preservou a minha vida. E hoje eu vim falar para alguém que vai escolher nesta noite. Eu quero sair, mas o Espírito Santo está dizendo que existe alguém nessa noite que precisa escolher. Oh, aleluia. O rabadoria shebe anderi anduricanda labadoria shai. Eu vou falar porque Jeová está montando algo no meu coração. Você quer sair, você quer colocar tatuagem nas mãos, você está com desejo de marcar o seu corpo com tatuagem. Ei, o mundo está querendo te pegar. Você vai se arrepender mais tarde, mas Deus está te dizendo: o caminho não é por aí. Quer marcar o seu corpo? Faz igual Paulo. Eu trago no meu corpo as marcas. Qual é a marca? É a marca do sofrimento do Evangelho. O Espírito Santo dessa noite vai trabalhar no coração de pessoas. O Espírito Santo está me dizendo que você quer sair da igreja para começar a fumar a narguilha. As coisas estão entrando no seu coração, desejo. O cigarro eletrônico está entrando na sua mente. Eita, glória. Por causa da pornografia, a sua mente está sendo bombardeada e você quer conhecer um pouco da prostituição. É uma escolha nesta noite. Eita, Jesus amado. Pastor, mas será que tem isso? Tem. O
garoto cantou 6 meses, estourou, foi palco, foi um rapaz que desenvolveu dentro do mundo, o povo acompanhou, e de repente ele põe uma mensagem: eu estou saindo do armário, estou deixando a vida gospel. E se tornou traveco, mas não cantava. Mas ele escolheu. E escolher o céu não é para quem quer. Escolher céu é para quem renuncia. Eu quero o céu, mas está disposto a renunciar? Está disposto a dizer o que Paulo disse: não vivo eu. Mas para você dizer não vivo eu, você tem que dizer essa palavra: já estou crucificado com Cristo. Eu digo, não vivo eu, oh glória, mas Cristo vive em mim. 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 Me cantarai. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vou viver na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. Ei, aleluia! É noite de escolha. O seu caráter está sendo formado, e a escolha vai fazer o papel desse caráter da sua vida. Então nessa noite, escolhe Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele quer renovar o interior de pessoas, de vidas aqui. É uma noite que Deus preparou para você, mas você precisa escolher. Oh, aleluia. Oh, glória. Não me tenha como um pregador inovador, por favor. Não me tenham como um pregador que veio trazer inovações aqui nessa noite. Não me tenha. Mas levante assim a sua mão. Você pode dar um glória para Jesus? Jesus merece o segundo glória. Jesus merece o terceiro glória. Com essa mão que você levantou e deu glória, coloque no ombro de alguém que está ao seu lado. E você diga para ele: o momento é de escolha. Diga: o momento é de escolha. Diga: é escolha, oh glória. Você quer o céu, as coisas eternas, ou você quer as coisas passageiras? Você quer as coisas eternas ou você quer as coisas efêmeras?
Ora baracota labatori canta labadara canta labacanta. Duraba canta labaturi me canta labaturi canta labaturi. Oh, aleluia. Oh, glória. E nasce a dor e areste, vivendo nai, abadori a chebre a cara, tu betoni pete que tu nebre a cara, demi adori a chais. Aleluia, 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 aleluia. Pastor Felipe, eu vou caminhar para o final. Eu vou pregar hoje à tarde ainda. E vou pregar à noite ainda. Tem um trabalho aqui, lá no Pedra 90. E eu vou pregar à noite ali no Marajoara. Festa dos jovens, adolescentes, uma coisa assim. O santo aqui é de barro. O segundo ciclo da vida de Josué. Qual que é, pastor Aaron? O segundo ciclo da sua vida é quando ele se envolveu com o propósito. Diga comigo, Josué, ele se envolveu com o propósito de Deus. Você só vai conseguir se você se envolver com o propósito de Deus. Sabe qual era o propósito de Deus no deserto? Êxodo capítulo 25, versículo 8. Farás para mim uma tenda, um tabernáculo, para que eu habite no meio de ti. Em Êxodo 33, versículo 11, diz que Josué, ele não se apartava da porta da tenda. Josué se tornou uma pessoa visionária. Ele olhava para a tenda e dizia, eu quero me aproximar dela. Eu quero chegar perto dela. Eu quero viver com ela. Eu quero estar junto dela. Uramacanda lá baixoremica. Pastor Felipe, mas para ele chegar perto da tenda, ele tinha que acompanhar o mestre. Olha aqui, eu imagino que quando Moisés passava perto de Josué, ele dizia, esse é a porta. E ele começou a acompanhar Moisés. Por quê, pastor Aaron? Porque Moisés era o único que entrava lá. Ele tinha acesso. Deus descia e falava com Moisés face a face. Oh, glória. Talvez alguém vinha, Josué, vamos dar um rolé. Ele dizia, eu não posso, vou acompanhar Moisés.
Ô Josué, você não vai? Não, eu quero acompanhar Moisés. Eu imagino que Josué teve que começar a abrir mão das suas vontades, dos seus querer próprios, só para se aproximar da tenda. Oh glória, oh glória. Sabe o que o Senhor nesta noite está me dizendo? Você precisa ser um crente visionário. Você precisa se aproximar da tenda. A tenda era o lugar onde a presença de Deus se manifestava. Era onde a glória de Deus descia. Oh glória! Ei, Josué começou a se aproximar da tenda. E quanto mais ele se aproximava da tenda, mais ele se tornava íntimo de Deus. Oh glória! Oh glória! Aleluia, 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 aleluia. Ei, viver próximo da tenda era viver na dependência de Deus. Era viver na vontade de Deus. Sabe o que Deus quer de mim, de você hoje? É que nós sejamos próximos mais, para que nós venhamos depender dEle. Que nós venhamos, que mais, pastor Hélio? Ei, conhecer mais a vontade dEle. Oh glória! Josué queria um relacionamento. Oh glória! Quantos dessa noite querem se relacionar mais um pouco com a presença de Deus? Mas você vai ter que abrir mão da sua vontade. Você vai ter que abrir mão do seu querer. Você vai ter que abrir mão daquilo que você gosta. Me canta na mandaragai. Aleluia. Josué começou. Ele começou a viver uma vida de renúncia. Por quê? Porque tinha que subir o monte, tinha que estar com Moisés. Ele não tinha mais tempo, talvez, de lazer, de brincar, de correr, porque ele começou a se aproximar da presença de Deus. E Deus começou a dizer para Moisés: esse vai te ser o seu sucessor, esse vai ficar aí, ele vai te... Você pode nessa noite da glória, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu concluo aqui dizendo que o terceiro ciclo da vida de Josué é quando os laços são rompidos. Por que, pastor, laços? O terceiro ciclo: morre Arão, morre Miriam e morre Moisés. Laços são rompidos. O terceiro ciclo da vida dele, Deus começou a tirar os laços, que eram laços afetivos. Esses laços representam relacionamentos, amizades, comunhão. Então vai chegar momentos na nossa vida, pastor Felipe, que Deus vai tirando os laços afetivos. Ele vai cortando os cordões umbilical que tem na vida, porque Deus quer algo novo para nós. Aleluia. Oh glória. Sabe o que é Deus descer e falar com um homem de 80 anos aproximadamente, que era ele, Josué, e dizer para ele: Josué, levanta, põe-te em pé. Moisés, meu servo, é morto. Um homem de 80 anos, um homem que atravessou o deserto, um homem que viu muralhas cair, mas ele estava debruçado, porque os laços afetivos haviam sido cortados, irmão. Toda pessoa que Deus tem chamada, laços vão ser cortados. Haverá um momento da nossa vida que vai haver separação. Isso aqui é profundo, irmão. Isso aqui é para quem tem chamada de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus vai começar a tirar, para que isso aconteça na sua vida, na minha vida.
Haverá uma mudança na sua vida. Ah, pastor, mas eu já estou velho. Que velho nada, irmão. Para Deus fazer algo na nossa vida, Deus não depende de idade de ninguém. Quando Ele quer fazer, Ele faz, Ele opera. Ele é Deus, Ele é soberano. E essa noite Ele está dizendo: eu vou romper os laços para que a minha obra ela tenha êxito na sua vida. Eu posso orar, pastor? Me falaram que até às 2 horas. Eu paro. Eu quero orar. Fica de pé. Quantos nessa noite entenderam a mensagem da palavra de Deus? Ei, você é uma geração que precisa servir a Deus, mas você precisa ter o seu caráter formado. Você precisa aprender, aleluia, a ser visionário das coisas de Deus. Josué tinha tantas coisas para ver, mas ele só olhava para a tenda. Ele só via a tenda, ele dizia: a tenda é o meu lugar. Ali é onde eu vou ficar. Ele ouvia a voz de Deus, ele sentia, aleluia, eita, ele via a glória de Deus. E Deus essa noite está dizendo que Ele quer que você veja também, ouça, sinta, aleluia, que você seja visionário com as coisas de Deus. Seja uma pessoa visionária com a palavra, seja uma pessoa visionária nas consagrações, seja uma pessoa visionária nos cultos de ensino, seja uma pessoa visionária. Vem para a presença, que vai chegar o momento que Deus vai te levar. Aleluia. Oh glória. Ainda dá tempo de alguém cantar um louvor. Oh glória. Vem aqui, irmã Laís, vem louvar o Senhor. Enquanto você louva o Senhor, eu quero chamar alguém aqui nesta noite. Quero que você venha aqui à frente. Ah, pastor, essa palavra falou bastante comigo, falou na minha vida. Eu preciso, o meu caráter precisa ser moldado por Deus. Eu tenho medo, pastor. Não tenha medo não. Quem vai trabalhar na sua vida é Deus. Quem vai fazer na sua vida é Deus. É Ele que vai te levantar. Fica tranquilo. Uma coisa eu quero lhe dizer: é hora de servir a Deus. É hora de você fazer algo para Deus. E eu quero orar pela sua vida. Enquanto ela vai se preparando, eu vou estar orando, aleluia, e ela vai cantar, ela vai louvar ao Senhor, e você vai orar comigo. Vem aqui para frente, sai do seu lugar. O espaço eu sei que é pequeno, mas dê um passo de fé, moço, moça, irmão, irmã. Essa noite o Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele está dizendo: é tempo de servir a Deus, independente da circunstância que você vive. É tempo de servir a Deus. Eu vou estar orando, e após a oração ela vai louvar ao Senhor, e você vai exaltar o nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero nesta noite, Senhor, mediante esta palavra que preguei, mediante, Senhor, ao povo que veio para ouvir a Tua palavra, desperta nesta noite, Senhor amado, desperta nesta noite vidas, Senhor, que elas entendam o propósito e o chamado que o Senhor tem na vida de cada um que aqui está. Senhor, que eles vejam realmente qual é o caminho que o Senhor tem para eles. Se é para escolher, que eles escolham. Que se eles têm que tomar uma decisão, que seja hoje. Que o Teu Espírito Santo venha guiar, Senhor amado, a vida de cada um dos servos do Senhor. Oh meu Deus eterno, aleluia. Enquanto ela estiver louvando, você glorifica, você exalta a Deus. Você nesta noite tem liberdade para exaltar ao nome de Jesus. Aleluia. Pode soltar o playback, meu irmão. Fecha os seus olhos e adore ao nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo nessa noite tocar a sua vida, tocar o seu ser. Deixa o Espírito Santo tocar a sua vida. Oh Jesus, Tu és o dono desta obra. Oh, aleluia.
Feche os seus olhos um pouco, ouça o louvor. Fale com Deus nesta hora. Ele sabe o que você precisa e necessita. Aleluia, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Inimigo tenta laços sem embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, a estéril faz mães de filho, é o mesmo que brada no alto: não temas, sou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que se abaixam de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, Toca no teu mas cérebro não nesta vai, Sinta a presença do teu Espírito Santo. porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força